Bom dia, gente. Esperar só 2 minutinhos. Bom dia para todos. Bom dia. Bom, passamos aqui 1 minutinho. Professor, não sei se bom dia, professor Carrara, tá me ouvindo? Não sei se ele está no lugar que o som sai. Então, eu estava esperando para ele poder fazer a apresentação, mas eu vou fazer a apresentação. Então, bom dia a todos e todas. Hoje é um dia que a reunião fica a cargo do setor de mastologia e Daniel, você me escuta bem? E hoje a reunião fica a cargo... Oi, tudo bom, Daniel? Oi, bom dia. Bom dia. Daniel, eu queria que você fizesse as honras da casa e apresentasse nosso convidado para a nossa audiência. Ok. Bom, bom dia a todos. Estão me ouvindo bem, hein? Sim. Bom, hoje a apresentação vai ser o Alec, eu acho que é Frolich, que pronuncia o sobrenome dele, não tenho certeza, acho que sim. Em português, um pouco diferente do português, mas eu não lembro direito como. E o Alec, ele é pós-graduando da Universidade da Federal de Santa Catarina. Ele faz pós-graduação em matemática, ele é formado em ciência da computação. E ele é um colaborador de pesquisa nosso, e a gente vem trabalhando com inteligência artificial, especificamente em câncer de mama HER2. Então, o professor Carrara convidou ele para fazer uma apresentação hoje para a gente aí do trabalho que ele vem desenvolvendo. Então, Alec, muito bom aí você ter tido a disponibilidade de fazer apresentar para a gente aí o seu trabalho. Fica à vontade aí. Obrigada, Alec. Obrigada, Daniel. E a palavra é sua, Alec. Muito obrigado pela introdução e muito obrigado pelo convite de estar apresentando aqui hoje. Como o Daniel falou, esse é um trabalho conjunto com o laboratório dele ali na USP e o Stefano na Unisani em Benevento. Tá? Hoje eu vou apresentar para vocês inteligência artificial aplicada ao câncer de mama HER2. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, excelente, a imagem está ótima. Tá. Bom, como são 7h30 da manhã e eu não planejo torturar ninguém com estatística nem muita computação, eu pensei em apresentar para vocês um pouco do que é inteligência artificial, mostrar um pouco da relevância dentro de medicina, especificamente em ginecologia, e depois fechar com o que a gente tem trabalhado no laboratório, né? Então, bom, vamos lá. Aqui eu resumo um pouco mais estendido do que a gente vai fazer. Na primeira parte da apresentação eu vou motivar um pouco de onde surgiu a inteligência artificial, alguns exemplos canônicos que já estão em bastante uso na indústria, discutir um pouco a questão de risco, quem sabe algum de vocês esteja interessado nisso, e qual que é o papel de IA na medicina, né? E depois o que a gente vem fazendo, né? E ali algumas coisas que eu vou expandir um pouco mais para frente. Bom, o que é IA? De onde surgiu esse termo, inteligência artificial, né? Computação já desde metade do século passado tem mudado muita coisa na sociedade, né? Uma tecnologia bem disruptiva, começando com as coisas mais básicas, assim. Todos os hospitais hoje em dia, por exemplo, não tem mais os dados dos pacientes em papel, tudo está em algum sistema de informação. A gente tem assinatura digital, controle de estoque, contabilidade, tudo que é tipo de coisa de negócio, gerência, foi passado para dentro de um computador, foi digitalizado, né? E não só isso, bastante coisa nova também, né? Internet, Netflix, tudo que é tipo de mídia, de imagem, som, vídeo, né?
tudo isso sendo processado por computador, coisa que antigamente a gente nem imaginava que seria possível. E bom, o que tem como um fio assim que conecta tudo isso, que possibilita tudo isso, né? O computador por si só é uma coisa bem não inteligente, bem o oposto de inteligente, na verdade, né? Tu consegue descrever coisas extremamente básicas para ele fazer e ele faz. Né? Ele sabe somar, ele sabe multiplicar, ele sabe dividir, ele sabe ler o que tem num certo endereço e fazer alguma coisa com base nisso, né? Com certeza tu não consegue dizer para ele, olha, por exemplo, arruma aí os meus documentos do laboratório ou algo do tipo, porque ele não vai saber fazer isso, né? Então, para chegar no nível de sofisticação que nem vocês veem hoje em dia, sistemas operacionais do iPhone, esse tipo de coisa, são milhões e milhões e milhões de linhas de código de várias pessoas ao longo de várias décadas, muita colaboração para chegar à sincronia e a tudo funcionar no final das contas, né? E, bom, o que é o tal do algoritmo, né? Que eu digo que está por trás de tudo isso. Aqui eu vou dar um exemplo bem bobinho, né? Que é, digamos que você quer fazer um bolo, né? Para tu fazer o bolo, primeiro tem que separar os ingredientes, depois tem que ir lá fazer a massa, bater o ovo, etc. Colocar na forminha, pré-aquecer o forno. Tem toda uma ordem lógica do que tu faz, né? Para conseguir fazer o bolo e aquilo ali não abatumar, por exemplo, né? E a mesma coisa com algoritmos. Aqui eu vou dar um exemplo igualmente simples, mas um pouco mais realista, né? Pensamos que alguém te dá 5 números, né? Aqueles 5, 1, 12. Não sei se dá pra ver meu mouse, né? Mas menos 5 e 16 no topo da tela ali. E você gostaria de colocar aquilo em ordem, né? Bom, uma estratégia, né, um algoritmo que você poder propor é, ok, eu vou da esquerda para a direita e vou vendo, será que o número que eu estou olhando é menor do que o próximo? Se for, eu mantenho. Se não for, eu troco, né? Na primeira linha ali, o 5 e o 1, bom, 5 é maior que 1, então eu vou trocar. Bom, e tu vai repetindo isso até tu passar pelo vetor inteiro e não mudar mais nada aqui no final. Isso é um exemplo bem tosco, mas só para ilustrar que tudo que você faz com o computador você tem que descrever muito especificamente o que você quer, né? E aqui alguns exemplos triviais, não triviais, para dar uma assustadinha só, que é tipo, por exemplo, quem já viu algum drone voando por aí deve ter se perguntado como é que eles fazem para equilibrar o quanto que cada uma daquelas hélicezinhas tem que girar para a coisa não cair, principalmente quando ele está indo para o lado, para frente, né? Por exemplo, quem já se perguntou de como é que são feitos os aviões, carros, etc. Tem muita modelagem, tem muita simulação e tem muita computação junto, né? E é incrível que a gente consegue especificar esse tipo de problema físico muitas vezes no computador e isso tem sido as bases para muita evolução de engenharia e tecnologia nos últimos anos, né? Quem manda mensagem, por exemplo, pensa que tu vai pagar alguma coisa numa loja, tá com o teu cartão e aproxima o cartão. Pô, de alguma maneira, tu teve que mandar uma mensagem pro banco pela internet dizendo, vocês autorizam essa compra? Né? E pensa, vai ter que ter teus dados e tua autenticação, para eles conseguirem verificar que não é qualquer pessoa que está indo lá comprar coisa em teu nome. Né? Como é que você garante que essa informação não está acessível para as outras pessoas que podem olhar? Porque a internet, qualquer um pode colocar um fiozinho nos cabos de internet e ver o que está passando ali. Então tem toda uma teoria, tem toda uma aplicação e tudo isso no final vira algoritmo para cifrar teus dados. Esse AES e o RSA são usados diariamente por todo mundo que está nessa chamada. Essa chamada, inclusive, está usando agora, né, implicitamente. Aqui um exemplo para fechar essa história toda, que é bem maluco, né? O pessoal na época deve ter, principalmente de fora, deve ter achado que os computadores iam tomar conta de tudo quando isso aconteceu, né? Mas em 97, o Garry Kasparov, que era o então campeão mundial de xadrez, jogou contra uma máquina da IBM, né, um algoritmo da IBM, chamado Deep Blue, e perdeu numa partida de xadrez. Né? Então, naquele momento, os computadores já eram melhores do que os humanos em jogar xadrez. Né? E, bom, se você parar para pensar, o xadrez ele também tem muita estrutura. É uma coisa que você consegue escrever um algoritmo para jogar, sabe? Pô, você tem 8 casas para baixo, 8 casas para cima, né? 64 casas no total. Você tem um número fixo de peças. As peças têm umas regrinhas bem determinadas de como é que elas podem mover, né? Então, pô, é um grande feito de engenharia. Mas não tem toda essa ambiguidade que, por exemplo, está presente em imagens ou em textos em português, em inglês, como a gente vai ver daqui para frente, né? Bom, e aqui o não, um ponto de exclamação que eu coloquei, né? Se tu vai fazer um ultrassom, você não coloca um computador ainda para fazer um ultrassom. Você tem um técnico de ultrassom que vai fazer. Tá? Você vai olhar imagens de biópsia, tu não dá para elas para um computador ainda, né? Isso é o tipo de coisa que eu e o Daniel a gente tem trabalhado bastante, né? Tu
vai lá e chama um patologista para fazer análise, para fazer, para dar o grau, esse tipo de coisa do tumor, por exemplo, né? E isso tudo tem a ver, aqui eu peguei um exemplo bom, assim, com essa ambiguidade toda que está presente das imagens, né? No mundo real, tudo é contínuo, né? Você não tem assim, isso aqui é azul, isso aqui é vermelho, pontinho por pontinho, né? Mas você vai colocar essas coisas no computador, né? A tal da imagem digital, todo mundo já deve ter falado, já vai ter ouvido 2000 por 1000 a resolução dessa imagem, né? Bom, é porque se você literalmente dá um zoom lá, você vai ter 2000 pixels numa direção e 1000 no outro, né? Você consegue ver distintivamente qual que é a cor de cada um dos pixels. E como é que tu vai raciocinar a partir dessa representação bruta, né? Você vai te dar uma imagem e alguém te diz, por exemplo, será que isso é um gavião ou não? Pô, e se essa imagem tiver um contraste diferente? Se essa imagem tiver um pouco rotacionada, né? Se o fundo tiver diferente? São tantas coisas que podem mudar, que foram 50 anos de pesquisa nessa área, é uma área clássica da computação, visão computacional, mas que na prática era tudo extremamente específico. Eu tinha um professor de computação gráfica que gostava de dar esse exemplo, fazendo todo um sistema para uma empresa, por exemplo, de produção de ovos, né? Tudo estava perfeito para tu dizer quantos ovos brancos estavam passando por uma esteira em um determinado momento. Tu trocava o ovo branco por ovo marrom, mudava muito mais coisas do que você gostaria de imaginar, sabe? Então, tipo, era uma coisa muito complicada, muito ad hoc, assim, não tinha métodos muito gerais para tudo. E isso atrasou muito o progresso nessa área. Não só nessa área, mas como linguagem natural também, né? Tipo, processar texto em português, em inglês. Quem começou a usar o Google Tradutor, por exemplo, quando eles lançaram isso, há mais de uma década atrás, deve ter percebido que era muito ruim no começo essas coisas, né? Não funcionava. E quando funcionava era aquela tradução totalmente artificial, literal, sem usar expressões idiomáticas da linguagem, essas coisas, né? E aqui, nessa slides, eu não sei se dá para ver bem, mas eu coloquei uma conversa que eu tive com o ChatGPT antes de me dar essa reunião, né? Que eu perguntei para ele, o que, que você acha que é heterogeneidade intratumoral, né? Que é um pouco do tema do que eu tenho trabalhado com o Daniel, né? E, bom, a resposta dele é bem melhor do que já foi um dia, né? Inclusive, muita gente hoje em dia fica bem surpresa, até gente acadêmica, com ChatGPT e outros modelos multimodais de texto, né? Por exemplo, olha o que ele falou. Heterogeneidade intratumoral refere-se à diversidade de características e propriedades observadas dentro de um único tumor. Isso significa que diferentes regiões do mesmo tumor podem apresentar diferenças significativas em termos de genética, morfologia, metabolismo, resposta a tratamentos e outras características. Essa heterogeneidade pode ocorrer tanto em tumores sólidos quanto em tumores hematológicos. Então, tipo, tá bem legal, tá bem divertido hoje em dia esses modelos de texto, muito melhor do que um dia já foi, né? E bom, aí a gente combina para a pergunta, né? Então, o que que é IA, né? Então, se a gente tem que especificar tudo muito em detalhe e certas áreas não sucumbiram a isso, e se a gente pudesse fazer algo similar ao que está acontecendo, por exemplo, numa residência de patologia, né? Tu vai lá e bota o cara para analisar um monte de lâmina, ou em ginecologia o cara vai fazer um monte de tipo de cirurgia, mastectomia, um monte de coisa, e com essa experiência ele vai aprendendo como fazer as coisas, com alguém dizendo, não, não faz assim, faz assado, né? Se a gente pudesse pegar um monte de dado, dar para o computador e falar para ele, aprende. Bom, na prática tem muito mais detalhe que eu estou omitindo, mas a ideia geral é essa, né? E aqui um pouco de nomenclatura, né? Eu botei IA como termo da palestra porque é uma coisa que pega mais geral, assim, é mais fácil de visualizar o que está acontecendo, né? Mas IA é bem geral e se refere a qualquer tipo de tecnologia que podem fazer computadores fazerem coisas que os humanos fazem muito bem e que a gente ainda não consegue fazer, tipo visão e linguagem, né? E só que o que a gente está fazendo tá mais para essa bola de dentro, né? Que é a gente está usando esses métodos que tu pega bastante dado e deixa ele aprender, né? Esses métodos de machine learning, né? Aprendizado de máquina. Então, o contexto mais verídico é mais para dentro. Mas 99% do que está sendo feito hoje em dia com o nome de inteligência artificial está sendo feito com machine learning, né? Aqui, antes de começar uns exemplos de medicina em específico, vou dar uns exemplos mais gerais, né? Tu tem o reconhecimento facial do iPhone, alguém teve que dar um monte de foto de pessoas e treinar um modelo gigante para conseguir reconhecer fotos, para daí colocar isso no seu celular, para você conseguir reconhecer teu rosto. Assistentes virtuais como Alexa e Siri, detecção de fraude, por exemplo, como eu estava falando antes. Não só tem algoritmo para proteger seus dados até o banco, mas o banco também tem coisas de inteligência artificial para tentar detectar, putz, ele comprou 3 passagens aéreas hoje em dia. Isso é muito comum para alguém que está com cartão clonado. Será que ele está com cartão clonado? Será que eu nego essa compra? Né?
Sistemas de recomendação, por exemplo, como é que a Netflix sabe o que você deve assistir depois, né? Como é que a Amazon sabe o que você provavelmente vai comprar, né? Então tem muitas dessas coisas já disponíveis para todo mundo, sendo usado massivamente, né? Então IA já é usado, não é uma coisa só da academia. E bom, botei um slide rápido aqui que quem sabe alguns de vocês já tenham lido um pouco e tenha ficado um pouco de medo, assim, será que IA vai dominar o mundo, assim? Será que Skynet 2001, Odisseia no Espaço, será que vai ter um programa que vai entender tudo, vai fazer tudo, vai, sabe? Muito dificilmente, né? Até agora IA serve para coisas bem específicas. E qual que é todo esse medo, né? Por exemplo, que tem essa notícia do Guardian que o Geoffrey Hinton saiu da Google em maio desse ano, né? O Geoffrey Hinton é um dos caras mais citados de IA, o cara tem quase 700 mil citações. Ele era o Chief Scientist da Google e ele saiu no início do ano achando que as coisas que a Google estava fazendo não estavam legal, né? E tem sim os perigos, assim, mas tudo muito mais ligado a esses modelos enormes que estão sendo jogados para aí, tipo ChatGPT, Bard, Dali, essas coisas, que estão sendo feitos sem um pensamento prévio, né, de qual que vai ser o impacto dessas coisas. Isso é muito comum em computação, né? As pessoas não planejam tanto os riscos quanto elas planejam com engenharia genética. Tu não vai voar um avião sem saber se a coisa vai cair, sabe? E em computação a gente não tem esse cuidado às vezes, né? Tanto com os milhões de problemas que aconteceram com privacidade, até alguém ir lá e desenvolver LGPD, etc. Foram vários anos de abuso sem muito controle, né? E pode acontecer o mesmo tipo de coisa aqui, né? Com os problemas de desinformação. Imagina se um monte de texto na internet já não sabe mais quem é que gerou, não tem mais o nível de confiança. A gente já tem um problema muito sério de desinformação hoje em dia, né? Então, de fato, tem alguns problemas com esses modelos gigantes que Google, Facebook, etc. estão lançando sem muito pensar antes para a acessibilidade de todos, né? Mas coisas que a gente está fazendo no laboratório, um modelo para predizer se uma peça de biópsia tem tumor, por exemplo, essas coisas nunca vão virar inteligentes, assim. Que inclusive é a matemática por trás, é que é uma coisa bem burrinha, assim, é bem surpreendente que essas coisas funcionam na prática. Mas, enfim, era isso que eu queria falar daquilo, para não me delongar demais. Se alguém tiver alguma dúvida depois, não sei se vai ter uma sessão de perguntas, mas eu posso esclarecer um pouco mais. Aqui já entra uma parte mais interessante, que é IA em medicina, né? Tem dois surveys que eu achei bem legais aqui, que eu dei uma lida. Eu acho que quem se interessar no tópico dessa palestra, esses dois surveys são um bom ponto de começo. E aqui tem alguns exemplos, né? Por exemplo, aqui no cérebro, detecção de lesões, né? Essa parte em vermelho foi um algoritmo de IA que detectou que tinha uma lesão aqui. Detecção de metástase em nódulos linfocitários. Aqui um programa que aqui é a caixa torácica, né? Dá para ver que não aparecem os ossos, né? Um programa de IA fez inpainting, né, que se chama de tentar apagar sem destruir a imagem, mas para aumentar a visualização do que está dentro da caixa torácica, né? Tirar os ossos, né? Isso mexendo só em cima das imagens, né? Não no processo de coleta dessas imagens. E aqui tem vários outros exemplos. Vou dar alguns que estão mais relevantes agora, as coisas que a gente tem feito, né? A NVIDIA, caso alguém aí tenha um filho, algum colega que joga videogame, já deve ter visto essa palavra associada a placas gráficas, esse tipo de coisa, né? Só que é uma empresa que era só fazer isso, né? Placa gráfica para videogame, para computador, esse tipo de coisa. E, tipo, assim que IA começou a subir, eles pivotaram absurdamente, assim, de mercado. E hoje em dia eles são, tipo, uma das bases industriais fortíssimas, assim, para disponibilização de hardware, né? Treina esses modelos no computador especializado, né? Chamado GPU, que antigamente só se usava para jogar jogo, né? Mas hoje em dia é usado para muitas outras coisas. E eles têm feito inovações tanto na indústria quanto na academia muito legais. E aqui é um modelo, por exemplo, não, que foi treinado no, nesse BIDMC e Harvard Medical School para ler e interpretar imagens de patologia, né? E, bom, aqui embaixo tem a figura bem interessante, né? Que se você combina esse modelo junto com um patologista, a acurácia fica gigante, né? 99,5. E aqui tem uma imagem de biópsia de hematoxilina e eosina com essa regiãozinha aqui demarcada como sendo tumor, né? Aqui outro exemplo de outra rede que foi treinada para dar grau, status de receptor de estrogênio, subtipo intrínseco, né? Muita coisa a partir, de novo, de imagens, né? Então tem muita coisa legal acontecendo. Aqui uns trabalhos mais dimensão Brasil, assim, de coisas legais que têm acontecido. Coloquei um trabalho
aqui do IMPA, que é onde eu estou agora, e um trabalho do laboratório do professor Daniel, que é a tese de doutorado da doutora Isabela, né? Que é, bom, esse AminoML foi um trabalho bem legal, vou começar de cima para baixo, que foi feito em colaboração com a DASA, né, de diagnóstico, que eles tinham um problema muito sério de verificar se uma gravidez estava indo bem ou não, né? Talvez essa imagem tenha ficado muito pequena, mas esse trabalho de segmentação era meio que pintar assim, onde é que está o líquido amniótico nessa imagem de ressonância, né? Então, segmentaram, predisseram um volume, né, dizer, ok, quanto líquido tem? Está normal, não está normal? E ainda forneceram quantificação de incerteza, né? Quem está familiarizado com estatística clássica, a história de dizer intervalo de confiança, né? E aqui o trabalho da ISA, que foi bem legal também, até foi premiado, que era uma IA para você prever se uma imagem de ultrassom, que era BIRADS 4A ou 4B, era indicativa de malignidade ou benignidade, né? Porque você enche as filas do SUS com um monte de caso benigno e o caso que é 4C5 fica na fila esperando. Isso é um problema, né? Mas bom, vejo que eu só tenho mais 9 minutos, então vou dar um pouco de acelerada, assim, que eu vou falar um pouco sobre o que a gente tem feito, né? O professor Daniel, eu, o Stefano, vinculado à heterogeneidade intratumoral, né? Bom, aqui eu sei que vocês sabem disso muito mais que eu, mas só para dar uma recapitulada, né? O câncer começa ali muitas vezes com uma célula a partir de algumas mutações chaves, né? E logo depois tem uma replicação descontrolada. Isso gera várias subpopulações clonais com perfil genético, morfológico e todos os tipos de variações possíveis diferentes. Né? Aqui é uma imagem que eu gosto bastante, né? Começa com uma célula e logo depois tu vê esse mosaico de diferentes células, algumas com resistência à quimioterapia, outras com certas modificações que impactam nas vias de sinalização de replicação celular, essas coisas. Então fica uma coisa totalmente heterogênea e isso é o principal complicador de tratamento com quimioterapia e outras coisas, porque tu mata um pedaço da população clonal e o resto sobrevive e toma conta, né? Beleza. Naturalmente, essa variabilidade ela pode acontecer em várias dimensões. Ela pode acontecer na morfologia, que é aquela imagem de hematoxilina que a gente vê. Ela pode acontecer no nível genômico, no material genético diretamente. Num nível um pouco mais meio termo, né? Da transcriptômica, como é que essas coisas, como é que o material genético é transcrito, né? Pode ter algumas alterações na parte não codificante do DNA que pode alterar isso, em outras coisas também, que podem persistir ao longo de replicação celular, e também proteômica, né? Então, tem muita coisa que pode estar variando entre diferentes populações de células no mesmo tumor, e uma medida verdadeira consideraria tudo isso, só que é praticamente impossível, né? Hoje em dia, por exemplo, o TCGA, que é um dos maiores projetos até que eu já vi assim, de levantamento de dados em câncer, tu tem, por exemplo, amostras de um pedaço do tumor. Né? E essa amostra é sequenciada e vira um metagenoma, vira meio que um suco de DNA de todas as células que estão na mesma amostra. E depois tu tem que fazer todo um processo complicado, que eu vou até mencionar depois, de deconvolução para tentar achar que tipo de clones tinha ali dentro. Né? Então, tipo, ter essa visão perfeita de que você sabe qual que é o material genético, qual que é o RNA e qual que são as proteínas que estão basicamente todo o estado de cada célula num tumor é impossível, né? Pelo menos nos dias de hoje isso é totalmente impossível. E o que a gente tem em abundância, e aqui que motiva um pouco do que eu tenho feito com o Daniel, a gente tem bastante lâmina de patologia, né? Bastante lâmina de hematoxilina e eosina. E bom, será que dá pra falar de genética a partir de hematoxilina e eosina? É um conceito meio bizarro se vocês pararem pra pensar, né? Não tô falando de uma lâmina que foi tintada com para visualizar, por exemplo, imunistoquímica. Não, sem imunistoquímica, diretamente na peça de tumor. Será que isso nos diz alguma coisa de genética? Engraçadamente sim, né? Uma coisa bem interessante. Por exemplo, tem dois trabalhos aqui que eu gostaria de mencionar. O segundo é um pouco mais relevante do que o primeiro, mas o primeiro foi o primeiro que eu vi e impactou mais, eu acho. Que é um trabalho da Yale, que é Deep Learning Trained on Hematoxylin and Eosine Tumor Region of Interest Predicts HER2 Status and Trastuzumab Treatment Response. Ou seja, eles pegaram várias imagens de H&E, só com isso eles conseguiram prever o status HER2, ou seja, se a pessoa tinha superexpressão ou não de RBB2, e isso pra mim é fantástico, assim, a predição é tipo 80%, é uma coisa, realmente tem um padrão ali, e aqui um trabalho bem mais detalhado nessa direção de qual que é a relação entre morfologia e genética,
estabeleceu, de fato, uma correlação não muito forte, mas tem uma correlação entre variabilidade morfológica e genética. Como a gente sabe que heterogeneidade genética é um problemão, assim, para tratamento e muita coisa, seria muito interessante conseguir quantificar isso a partir do que a gente tem acesso, né? Bom, e aqui é só uma imagem do paper da Yale, que aqui dá para ver que eles pegam uma lâmina inteira, né? Isso aqui é tipo um paciente do TCGA, e aqui tá tipo várias regiõezinhas pintados com o que eles acham, com o que a rede acha, né? O modelo de A acha, que é HR2 positivo e HR2 negativo, né? E também teve uma acurácia, ali que a gente mencionado, interessante, assim, sabe? Se comparado com imunistoquímica, né? Ok. Então tem algo ali, né? Essas redes. Redes, eu quero dizer, eu acho que eu esqueci de colocar isso nos slides, mas é o principal tipo de algoritmo de IA, assim, né? São essas redes neurais que eles chamam, né? Aí tu bota os dados nessa rede, treina essa rede, né? Só para explicar a nomenclatura. Com os dados das lâminas, sem imunistoquímica, e tá vazando alguma informação genética, né? E muita intuição do professor Daniel vem que essa informação toda tem que estar no núcleo, né? Provavelmente é pouca informação, mas é uma ponte que deve ser explorada e pode servir como uma medida substituta, assim, né? E suficiente já para, por exemplo, guiar terapia, né? Se vale a pena, por exemplo, dar transfusumab para paciente que a gente sabe que isso é extremamente heterogêneo, bom, talvez não valha a pena, né? Mas hoje em dia a gente não consegue quantificar isso fora grau de Notch, essas coisas que são pouco específicas para o problema, né? Câncer tem muita variabilidade para um grau tão simples, né? E aqui um pouquinho só para motivar essa história do porquê que poderia ter nas imagens alguma coisa, né? Se tu olha para uma célula normal, olha o tamanho do núcleo. Uma célula com câncer, bem maior, né? História muito mais mitose, muito mais multiplicação celular, variações bizarras de forma e tamanho nas células cancerígenas e, bom, perda de diferenciação, né? Ok. Qual que é a nossa estratégia, então? Eu vejo que eu tenho só mais 3 minutos. Usar redes neurais para encontrar representações inteligentes dessas imagens, né? Não trabalhar diretamente em cima das imagens. Calcular uma variância da vida em cima dessas imagens. Olhar para esse número e falar, não, esse tumor tem muita variabilidade. Vamos ver e correlacionar as coisas, né? Fazer alguns experimentos dentro do próprio TCGA. Ver se essas medidas servem como medidas substitutas da variabilidade genética. E usar isso para tentar guiar um pouco melhor o tratamento e essas coisas, né? Bom, primeiro, para conseguir falar dos núcleos, a gente tinha que conseguir extrair os núcleos de uma imagem inteira, né, que tem 1 milhão mais ou menos de núcleos por lâmina de hematoxina e miosina, e depois separar só o que era câncer, né? Bom, aqui tem um exemplinho disso, espero que dê para ver, várias células tumorais, alguns linfócitos no meio, e aqui, bom, essa rede Stardist que a gente usou funciona muito bem, né? Você consegue separar bem exatamente onde é que são os núcleos dos tumores, e ainda, tipo, aqui dá para ver os outliers, né? Por exemplo, esse aqui é um linfócito que a gente descartou, isso aqui ele acha que é uma célula de estroma que está descartando também, né? Então a gente usou esse modelo da literatura para detectar e os de classificação a gente treinou em casa mesmo, em casa, digo, no laboratório. E bom, isso aqui foi uma ideia que o Daniel teve, é o que a gente está trabalhando atualmente, de imagem tem muita informação, né? Aqui são várias imagens de núcleos de células tumorais do TCGA, né? E se a gente conseguisse, por exemplo, comprimir, né? Eu espero que não dê para ver a diferença entre as imagens de cima e de baixo, mas é engraçado que a gente usou uma rede neural para, tipo, em vez de usar essa imagem, que tem, tipo, um tamanho relativamente grande, né? São 64 por 64, 12 kilobytes, né? 12 mil bytes em total, a gente conseguiu representar as imagens com 512 bytes, depois descomprimir, né? Bom, a gente fez alguns testes com isso já e mostra certa correlação. A gente ainda não fez um teste estatístico muito forte, por isso que eu não coloquei nenhum número aqui, mas a gente, por exemplo, tu ordena os que têm mais variabilidade, os tumores que têm mais variabilidade morfológica, tem mais replicações em clones, número de clones maiores, etc, né? Então, tem bastante, de cópias, desculpa, né? Clone a gente ainda não olhou. Mas, enfim, tá se mostrando uma abordagem efetiva para computar variabilidade intertumoral genética só olhando para as imagens. E bom, tem uma série de desafios, né, que eu queria mencionar rapidinho, vou só verificar, só mais isso aqui que eu tenho para falar, que câncer é naturalmente uma coisa 3D, né? Tu tem um tumor lá, e quando você faz uma biópsia, tu tá tirando um pedacinho, né? Tu pode estar perdendo muita informação nisso, mas, bom, não tem o que fazer quanto a isso, né? Pelo menos não agora. E as células são cortadas de diferentes alturas, às vezes, talvez, se a gente estiver querendo fazer algum raciocínio baseado em morfologia, isso afete, né? Tem todo um problema de detectar
que são essas células que não foram bem cortadas e, portanto, estão sendo ignoradas na análise, né? Que já é uma coisa que os patologistas fazem na prática de rotina, assim, né? E, bom, as colorações de hematoxina e eosina mudam de laboratório para laboratório, de dia para dia, então tem uma certa dificuldade aqui também. E, bom, nenhuma garantia com respeito às representações. Bom, não tive tempo de falar muito de redes neurais, mas tem certas incertezas envolvidas na coisa toda, né? Por mais que eu falo que é um modelo matemático bem simples, que não vai dominar o mundo, ainda é um pouco caixa preta, sabe? A gente não entende muito porque certas coisas aprendem, então às vezes as coisas se tornam um pouco difíceis de justificar, né? Principalmente quando você vai usar isso na prática, né? No mundo médico, talvez a gente precise de um pouco mais de garantia do que a gente tem hoje em dia. Mas, o que importa é que talvez um achado já seja o suficiente, né? Mesmo com os dados genéticos sendo locais, metagenoma, essas coisas, talvez simplesmente ter uma noção que tem uma variação grande acontecendo aqui já seja o suficiente para bastante coisa, já seja um passo interessante em pesquisa do câncer, né? E bom, aqui um último comentário, né, sobre essas ferramentas que tem no contexto de bioinformática, né, de deconvolução de metagenoma, um tipo de coisa que a gente provavelmente vai começar a usar mais, né, se expands e o PyClone, né, que foi implementado em Python, esse PyClone ali, que tentam estimar o número de clones que uma amostra, aquela história toda que eu falei, né, de um suco de DNA, né, de várias células diferentes numa mesma amostra de um tumor, para tentar extrair qual que era a distribuição dos clones. Mas bom, já passei do meu tempo aqui. Queria agradecer pela atenção de vocês. E é isso, tô aberto a perguntas, caso alguém tenha. Obrigada, Alec, pela palestra.